Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda. Ela é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui na telinha da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, alunos do 4º e 5º ano, eu sou a professora Andresa, trabalho na Escola Ruth. Será que vocês estão lembrando que na última aula a professora falou o tema que seria a aula de hoje, na aula que eu dei sobre a África, a origem do mundo? Será que vocês estão lembrados? Sim? Não? Não estão conseguindo lembrar? Então, como eu sou uma professora boazinha, vou dar uma dica. Olhem agora aqui a mesa da professora. Olhem quantos objetos nós temos aqui. Será que vai ficar mais fácil agora? Eu acho que sim, eu acho que agora já tem bastante gente lembrando da última aula da professora Andresa. Hã? Sim, né? Então a aula da professora Andresa vai ser sobre os indígenas, habitantes da terra onde hoje é o Brasil, sociedades indígenas no Brasil, passado e atualmente. Então, e o nosso objetivo da nossa aula hoje é identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e ou de outras formas de ordenação social.
Então hoje nós vamos aprender um pouco da cultura indígena e como será que está o indígena, como era o indígena no passado e como será que está no presente. Mas antes, vamos ver esses objetos que a professora trouxe com mais detalhes. Vamos lá ver como que são esses objetos? Quais são, né? Porque são objetos que fazem parte da cultura indígena. Então a gente não tem tanto conhecimento. Então aqui, olha, nós temos as maracas. Olha que som gostoso que a maraca faz. Bastante usado, né? Pelo indígenas nas festas. O pajé usa bastante as maracas. Aqui nós também temos o caxixe, um som um pouco diferente. Um outro instrumento bem conhecido de nós são as flautas. Nós temos esta flauta e com outro modelinho, um pouquinho diferente. Ó, essa aqui é da Amazonas, olha que bonitinha essa aqui. Temos também os apitos. A professora trouxe esses dois modelinhos de apito porque o apito ele é muito usado pelo indígena. Esse aqui ele faz o sonzinho do passarinho, ó. Gostosinho, né, pessoal? Temos o boró. O boró eu tenho certeza que vocês conhecem ou já viram. Nós chamamos de mensageiro de boas notícias. Quando dá o vento, que a mãe deixa lá de penduradinho na porta da casa, a partir do momento que vem o vento, ele faz esse sonzinho. O boró também é indígena. E temos aqui uns objetos feitos com vime. O que é o vime? O vime é uma vara flexível. Vocês devem usar o vime para fazer pipa, papagaio. Então o indígena usa bastante o vime para a confecção dos objetos deles. Então nós temos o leque e a palha também é usado. Então aqui a professora trouxe um cestinho, também usado bastante. Temos aqui o colar de dentes. Não sei que animal que é esse, né, pessoal? Mas vejam que colar bonito, que diferente. O colar de dente é usado pelos guerreiros na tribo indígena, para identificar quem são os guerreiros. Temos aqui o capulete. Olha que legal, esse é muito joinha. Então esses aqui são alguns instrumentos musicais. Também temos o pau de chuva, que a professora acabou esquecendo e não trazendo, mas que a professora Liz usa bastante nas aulas dela, o pau de chuva, desculpa. Aqui nós também temos a machadinha, né, que são já mais aqui os instrumentos que eles usam para caçar, para pesca ou mesmo para se defender. Essa machadinha, se vocês olharem aqui na lâmina dela, é uma pedra. Não é a lâmina normal que nós estamos usando, né, que a gente sempre usa na machadinha. E temos as zarabatanas. As zarabatanas também é utilizado para caça deles ou para defesa, no qual eles colocam ou uma seta ou sementes, pedrinhas, e eles assopram e atingem o que eles querem. A professora quer que vocês olhem a riqueza de detalhes dessa zarabatana. Olha que bonita, né? Então tem 3 modelos diferentes aqui. E claro, o mais conhecidos de todos nós, né? O arco e flecha, também com cesto feito de vime, então, que também é muito usado pelo indígena. Então aqui são alguns objetos que fazem parte da cultura indígena. Como eu sei que vocês estão 4º e 5º ano, eu sei que vocês têm um conhecimento bem grande do indígena brasileiro, a professora quer propor um jogo para vocês. Esse jogo é um quiz. O que é um quiz? Eu tenho certeza que muita gente já deve fazer esse jogo pelo computador. Como que vai ser? Então são perguntas que vocês vão ter que marcar, aí eu já vou explicar como nós vamos fazer a tabelinha, a alternativa correta. Então vão ser de dupla escolha, A e B. Então vocês vão fazer a tabelinha que a professora vai mostrar aqui para vocês. E vocês nessa tabelinha, onde vocês vão fazer a tabelinha, pessoal? No caderno.
peguem o caderninho, coloquem lá a aula sobre os indígenas, pode pôr que é para a professora Andresa, vão fazer essa tabelinha no caderno. Como que vocês vão fazer? Então a tabelinha ela é composta por 3 colunas, coluna vertical, pessoal, 3 colunas, e 9 linhas horizontais. Então no primeiro quadradinho vocês não vão colocar nada e vão colocar A e B e vão numerar de 1 a 8. Cada pergunta que a professora fizer vai valer 5 pontos. Então vocês vão marcar lá. Se vocês acham que a alternativa certa é a A, marca um xizinho na A. Se vocês acham que é a B, marca um xizinho na B. Convidem aí a família, convide o pai, convide a mãe, convide os irmãos para brincarem junto com vocês e ver quem tem mais conhecimento sobre o indígena. Enquanto vocês vão fazendo essa tabelinha, a professora trouxe uma música que é dos índios guaranis para vocês estarem escutando e fazendo a tabelinha aí no caderninho de vocês. Vamos lá? Deu tempo? Se vocês não tiverem régua, pode fazer com minhoquinha, fazendo ondinha, que vai ficar bem legal. Então, podemos começar? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Ah, esqueci de dizer, não pode roubar. Marcou a alternativa? É aquela alternativa, porque a professora vai explicar qual que é a correta, qual que é a certa, por que que a outra não é. Então, não pode mudar a alternativa. Então, vamos lá. Pergunta número 1. O atual território do Brasil começou a ser povoado quando? Letra A, há mais de 10 mil anos. Letra B, com a chegada dos portugueses em 1500. Pronto? Vamos lá marcar qual que vocês acham. Lembrem da minha última aula, gente. Tô dando dica já. Lembrem lá da última aula. Certo? Marcaram? Então, vamos ver? Ah, há mais de 10 mil anos, né, pessoal? Lembram lá que a professora falou que eles usaram, que toda a civilização começou na África, usaram os 2 caminhos, chegaram até a América, ou vindo da África, ou os aborígenes australianos, que também poderiam ter povoado aqui o Brasil? Então, foi há 10 mil anos. Por que não com a chegada dos portugueses em 1500? Porque como a foto aqui já está mostrando a imagem, já havia o nativo aqui na nossa terra quando os europeus chegaram aqui, né? Então não poderia ser a letra B. Então vamos lá para a outra. Como é chamado o nativo da terra do Brasil antes da chegada dos portugueses? Ou seja, vamos por um pouquinho mais longe, antes dos europeus. Como que ele é chamado? Preste atenção que pode ser uma pegadinha essa pergunta. Ameríndios ou índios? O que vocês acham? Marquem lá na tabelinha. Marcaram? Ameríndios. Ah, aí eu tenho gente. Ah, não, a professora está errada. Não pode ser. Como assim ameríndios? Ameríndios, gente, é como se chama todo nativo da América. Tanto da América do Norte, da América Central, como da América do Sul. Antes da chegada do europeu. Então, índio, a partir de quando que se usou essa denominação de índio? Índio foi quando Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, ele chega à América Central. Ele também queria ir para as Índias, mas acabou desviando-se do seu trajeto e chegando na América Central. Quando ele chegou nessa região, lembrando que Cristóvão Colombo, pessoal, ele era italiano, mas ele estava a serviço da corte espanhola. Ele era, então, a navegação ali, a frota dele era a serviço da Espanha. Então, quem chegou primeiro nas Américas foram os espanhóis, que mais tarde a professora vai explicar essa corrida que teve entre Portugal e Espanha para das grandes navegações, né? Então ele chegou aqui e como ele queria também chegar às Índias, ele deu essa denominação de índio para o nativo, para os ameríndios. Então foi essa denominação.
Então ela só passou a ser índio. E por que será índio? Ele queria a Índia, mas será que quem nasce lá na Índia é índio? É índia? Não, é indiano, é indiana. Então foi uma denominação que ele deu para aquele povo, não que ele sabia, como se ele soubesse que ele estava na Índia. De forma alguma, ele já viu que ali não era o lugar que ele queria estar. Com a vinda dos portugueses e com a colonização de Portugal e Espanha aqui no Brasil, também se usou a denominação de índio, certo? Mas a resposta certa é ameríndios. E agora? O modo de viver indígena é baseado em malocas e ocas, letra B, barracas e casas. Fácil, né, pessoal? Essa eu tenho certeza que todo mundo tem que acertar. Marcaram? Certinho? Então, vamos ver a resposta certa. Malocas e ocas, né? O que são as malocas? Malocas são casas, vamos dizer assim, comunitárias, onde vivem várias famílias de índios dentro da maloca. Oca já não. Oca já vive uma família ali dentro. Então, maloca, e geralmente numa aldeia sempre tem uma maloca e várias ocas, ou uma aldeia pode ser formada só também por malocas. E por que não as barracas? Aqui seria mais um quiosque, né? Um quiosque de praia, não é da cultura indígena. E essa casinha que está aqui embaixo é uma casinha de pau a pique. O que é pau a pique? É aquela casinha feita com cipó, com bambu, e ela é toda feita em amarração, preenchida com barro. Então, essa é a típica casa do caboclo, não a casa do indígena. E agora, número 4. A sua organização é formada por várias ocas, malocas, originando uma. Letra A, reserva indígena, ou letra B, uma aldeia? E agora? O que será que é uma reserva indígena? Eu acho que é aldeia, vocês sabem. Qual a alternativa? Vamos lá? A alternativa B, né, pessoal? A aldeia, ali a foto já está mostrando, né? A aldeia, geralmente, ela é em florestas, né? E geralmente eles mudam de lugares a aldeia. A professora só quer explicar que essa denominação aldeia, ela não é só usada para a cultura indígena. Se vocês verem aqueles filmes da idade medieval lá, eles também usam, lá dos reis e príncipes, o povo moravam aonde? Nas aldeias. Então as aldeias significa o quê? Vila pequena. Então eles vivem nas aldeias. E o que é uma reserva indígena, né, pessoal? Reserva indígena são terras que são desapropriadas ou doadas pelo governo para que se formem ali uma determinada etnia, vamos dizer assim, de índios. São índios que por várias razões perderam as suas terras, então o governo tem que intervir e colocando eles num determinado lugar. Essa aldeia, essa reserva, que a professora trouxe, é de uma reserva indígena lá na Mangueirinha, aqui no Paraná. E vocês podem ver como já está um pouco diferente aqui, né? Nas reservas geralmente são casas e eles ficam fixos nesse lugar, porque se eles saírem dali, os fazendeiros acabam tomando conta dessa região, né? É muito triste, mas é a realidade. Temos também a número 5, essa é fácil. Chefe entre os indígenas de várias regiões americanas, porque em todo o continente tem essa denominação, esse chefe. Letra A, pajé, ou letra B, cacique? Essa eu nem vou deixar muito tempo, porque eu tenho certeza que vocês vão marcar certinho lá no gráficozinho de vocês. Certo? É o cacique, né, pessoal? O cacique, ele é o chefe da tribo, vamos dizer assim. Ele é o representante político da tribo. Ele que vê os direitos da tribo, as leis serem cumpridas dentro da tribo, é a função do cacique. E ali nós temos o pajé. Quem é o pajé? O pajé nós podemos dizer que é o médico da tribo, ou seja, o curandeiro da tribo, né? O benzedor. Vocês vejam que nós ainda temos as benzedeiras aqui. Aqui na nossa cidade foi feito até um documentário sobre elas, então tem essa cultura indígena. Então ele faz o quê? Ele cura os males que se abatem na aldeia. Essa é a função do pajé. Número 6. Alimento de origem indígena.
Letra A, nós temos amendoim, abóbora, mandioca, cará e o feijão. Letra B, tem várias massas, macarrão, ovo, trigo. Qual será que é o alimento indígena? Tá fácil, bem fácil. Pronto? Então, letra A, né? E se vocês forem ver, esses alimentos ainda são, até hoje, são a base da nossa alimentação, né? O milho, a mandioca e o feijão. A professora só quer esclarecer ali, o feijão enquanto grão, né? Ali, o feijão simples é indígena. Já a feijoada já é africana, já é dos escravos. Então, não confunda. Esse feijão, o grão, o feijão simples nosso de todo dia é indígena. E aqui, esse da letra B é uma alimentação europeia, típico dos imigrantes italianos, né? Que quando vieram para nosso país, nós acabamos colocando na nossa alimentação. 7. Costumes que herdamos dos indígenas. Será que nós herdamos o carnaval e a capoeira? Ou será que nós herdamos o tomar o chá, usar as plantas medicinais, tomar banho e dormir na rede? Também tá fácil. Assim lá no Pajé que vocês já vão descobrir aí a resposta. Então, nós herdamos o tomar o chá, né? Um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila, né? Tomar banho, gente, o tomar banho foi, assim, podemos dizer, um choque de cultura entre os indígenas e os portugueses, porque os portugueses, os europeus, não têm o hábito de tomar banho, porque lá era muito frio, eles usavam muita roupa. E o indígena, já como ele vivia na floresta, perto de rios e lagos, eles adoravam tomar banho. Então, assim, se você gosta de tomar banho, você já tem mais uma tradição europeia. Agora, se não... Agora, se gosta de tomar banho, é indígena. Se não gosta, é europeia. Brincadeira, né, pessoal? Todo mundo tem que tomar banho, tá cheirosinho, né? Vamos pegar essa cultura indígena. E o dormir na rede, né, que é tão gostoso que a gente sempre... Quem nunca sentou numa rede ou dormiu numa rede, né? Então, também costume indígena. E o carnaval? Por que o carnaval não é? Porque o carnaval, ela é uma festa europeia, trazida pelos portugueses antes da entrada da quaresma. E acabou se adaptando tão maravilhosamente bem assim com o nosso costume, que agora ela é uma festa típica nossa. Mas nós não herdamos dos indígenas, nós herdamos do europeu. E a capoeira, como vocês sabem, foram os africanos, os escravos, que trouxeram essa cultura para nós. 8, última pergunta, vamos ver lá. A religião indígena é monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Um Deus só adora a um Deus. Ou politeísta, vários deuses. Lembram lá quando a professora falou da lenda de Vila Velha, do Deus? Estou dando uma dica lá, pensem lá. Então aqui nós temos o Deus Tupã, a Jaci e Guaraci. Qual que é? Depois dessa dica não tem como errar, né? Letra B, muito bem. O Deus Tupã, aqui representado, é o Deus lá da lenda de Vila Velha. Lembram que é o Deus dos raios e dos trovões, que petrificou toda a Vila Velha? Então, é o Deus Tupã. A Jaci já é a deusa da lua e Guaraci, o deus do sol. Então, os indígenas, os deuses deles são os elementos da natureza. Certo, pessoal? Então, agora, vamos conferir como que ficou o gabarito dessas perguntas. Lembrando, não pode apagar e mudar. Tem que ser honesto com a professora Andresa. Vamos lá. Então, o gabarito ficou desta forma. Número 1, letra A. 2, A. 3, A. São as respostas certas. Se está errado, não pode contar como ponto. Cada um vale 5 pontos. 4, B. 5, B. 6, A. 7, B. 8, B. Façam aí as contas. Somem lá, cada uma vale 5, vejam quanto vocês acertaram, para nós ver aí como que está o grau de conhecimento de vocês sobre o indígena.
Pronto? Já fizeram o quarto e quinto ano? Ah, essa continha para vocês aí é mole, mole, né? Então, vamos ver a sua pontuação. 0 a 10 anos. Está precisando pesquisar mais sobre o indígena brasileiro. Ou estava meio sonolento, porque a aula é de manhã, 9 horas, né? Então, pesquisa mais aí. Usem lá as mídias que vocês têm para saber mais sobre o indígena. De 20 a 25 pontos, seu conhecimento sobre o indígena brasileiro está bom, mas pode melhorar. Mas tá bom. 30 a 40, parabéns! Seu conhecimento é ótimo sobre os indígenas brasileiros. Então, vocês são quase uns curumins, uns indígenas pequenininhos. Certo, pessoal? Gostaram da brincadeira? E aí? Vejam aí em casa quem ganhou, quem não ganhou. Certo? Viu como você já tem um conhecimento bem grande sobre o indígena? Então agora nós vamos saber um pouquinho como que era o indígena do passado, né, que a professora já falou, já explicou, e como que é atualmente, como que está o nosso indígena hoje. Essa foto, essa imagem aqui, a professora trouxe e ela é muito bonita. Ela foi tirada numa comemoração que teve lá no Museu Paranaense, em Curitiba, no Dia do Índio. Eles fizeram uma grande festa no dia 19 de abril e eles convidaram vários indígenas de várias reservas aqui do Paraná. Então, eles estão representando o indígena do Paraná. E a professora quer que vocês olhem as diferenças dos cocar, da pintura de pele, olha aqui o cachimbo, as lanças que eles estão carregando, olha o colar aqui, então esse daqui significa que ele é um guerreiro da tribo, né? Então, essa foi uma comemoração que teve lá. Então, vamos ver. O indígena, no ano de 1500, viviam nas terras brasileiras em torno de 6 milhões de ameríndios, que formavam mais de 900 povos, com culturas e maneiras de viver diferentes. Olhe como está lindo o mapa aqui. Aqui estão algumas etnias, alguns povos e as suas regiões ali. A professora não vai ler todas porque vai demorar um pouquinho, mas depois, com calma, voltem lá no site, vejam a aula de novo, deem uma paradinha e vejam quais eram as etnias aqui da nossa região, certo? Mas agora eu vou mostrar um mapa que não é muito legal, um mapa que está bem triste de nós vermos. Então, mapa das distribuições dos grupos indígenas. Distribuições dos grupos indígenas, em 1500 havia 6 milhões de índios. Olhe que mapa colorido, olhe a diversidade que está ali, né? Tá bonito, né? Mas, e agora, nos dias de hoje? Distribuição dos grupos indígenas hoje, 280 mil a 300 mil, gente. Tá colorido esse mapa? Não, né? Tá branco. Só tem uns pontinhos mais coloridos ali na região da selva amazônica, ali onde ainda há bastante tribos, e há tribos que nem ainda não teve contato com o homem branco. Mas, e o porquê que esse mapa está branco desse jeito? O que aconteceu? Esse mapa ele foi ficando com essa cor branca, podemos dizer assim, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A chegada deles foi uma chegada, eles chegaram assim de uma forma um pouco violenta, um pouco não bastante, né? Porque eles queriam a colonização, eles queriam saber das riquezas que a terra teria que para eles. Então, com isso aconteceu muitas mortes, muitos confrontos entre os portugueses, os bandeirantes, ou mesmo os tropeiros daqui, que está mais presente na nossa região, né, pessoal? Então, com isso, muitas mortes, muitas doenças que o homem branco trazia para o indígena, e ainda nós temos essa preocupação com as doenças até hoje. Se vocês forem ver agora que nós estamos nessa pandemia com o Covid-19, o indígena, ele sofre, vamos dizer assim, um pouco mais, porque o sistema imunológico deles é diferente. Então, eles não têm um sistema imunológico igual. Então, essas doenças ditas do homem branco para o indígena
é mais fatal. Se para a gente, né, está sendo fatal, imagine para o indígena. Então o governo ele tem que ter um olhar especial para o indígena, né? Que proporcionou esse mapa estar branco assim, confrontos ainda com fazendeiros, a gente vê até hoje, né, esses confrontos acontecendo, e acaba do indígena perdendo a terra, o indígena também perdendo a vida, né? E também nós podemos falar dos jesuítas, que também foi que ocasionou, né, desculpa, essa catequização do indígena, tirando ele da reserva, tirando ele da sua aldeia, né? E assim o indígena foi que aconteceu esse triste mapa branco. E aonde estão esses 280 mil a 300 indígenas? Então eles estão distribuídos entre 215 sociedades indígenas, sendo que há cerca de 100 a 190 mil indígenas vivendo fora das reservas, inclusive em áreas urbanas, exercendo várias profissões. Então o indígena hoje, ele já vai para a universidade, ele se forma médico, aqui nós temos policiais, e geralmente quando o indígena vai e se profissionaliza, ele volta para a sua reserva, ele volta lá para a sua aldeia para proporcionar uma vida melhor para aquela reserva, para a aldeia deles ali. Então eles já exercem também função na nossa sociedade, né? Então aqui essa médica que me chamou bastante atenção, porque ela atende tanto os brancos na cidade e tantos dias ela vai na reserva dela e atende lá os pacientes lá da reserva, os indígenas da reserva dela. E no Paraná? Então nós já vimos no Brasil, já vimos como que está a vida deles, e aqui no Paraná, como que eles estão será? No estado do Paraná existe atualmente 3 etnias só, que é o Guarani, o Caigangue, que nós vamos ter um olhar bem legal para o Caigangue, e o Xetá. A grande maioria vive nas 17 terras indígenas demarcadas pelo governo federal. Terra indígena e reserva é a mesma coisa. Então vamos ver ali no mapa. Então aqui no mapa ele está, essas cores, classificado pela família linguística, a fala do índio, vamos dizer assim, que é o G e o Tupi-Guarani. O G é o laranja e o verde, que seriam os caigangues, falam o G. E aqui a professora colocou o Sudeste em branco, por quê? Porque é a nossa região, é aqui em Ponta Grossa. Então aqui em Ponta Grossa nós tínhamos quem? Os caigangues. Já os amarelos, tá um amarelo meio estranho, mas é o amarelo. E aqui na região marrom é os Tupi-Guarani, que é o Guarani e o Ixetás. Certo, pessoal? Agora prestem bem atenção aqui nesse Sudeste, que é a nossa região. Então vamos conhecer os Guaranis primeiro. Os Guaranis têm se preservado através da manutenção da língua e da cultura. Estabeleciam suas aldeias, geralmente em regiões de floresta tropical, fazendo clareiras na mata, usando as áreas próximas para caça, coleta e agricultura. Identificam-se mutuamente e mantêm laços de parentescos e afinidades com aldeias distantes, não se limitando ao território nacional. Então eles têm esse laço, vamos dizer assim, entre as etnias guaranis. E não tem só aqui no Brasil, eles vão, vamos dizer, visitar lá no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, eles têm esses laços com as outras aldeias, não somente aqui no Brasil. E eles permaneciam no mesmo local entre 5 a 6 anos, até esgotarem os recursos naturais, sendo que depois do solo descansar e a fauna se recompor, retornavam àquela área. A cultura, os guaranis não têm mais, pessoal. Eles não podem ficar só 5 anos num lugar e ir para outro. Por quê? Porque eles vivem agora, onde que a professora falou? Reservas. Então eles ficam agora fixo num lugar. Aquele lugar é deles e eles não têm mais
fazer, antes eles faziam, vamos dizer, eles rodavam, vamos dizer assim, uma rotatividade entre os lugares, para não desgastar. Agora, infelizmente, eles não possuem mais isso. E os caigangues, que são os nossos indígenas aqui, o indígena aqui de Ponta Grossa, lembram lá, professora, nós temos essa cultura, essa raiz indígena. Já mostrei para vocês através da lenda de Vila Velha, quando nós trabalhamos o monumento na Praça Marechal Floriano Peixoto, com o sexcentenário ali no monumento, né? Que a primeira imagem é o indígena, né? Então, e quem são esses indígenas? Os caigangues. Preferiam habitar as regiões de campos e florestas de araucária, onde tinham no pinhão sua principal fonte de subsistência. No século XIX, a atividade tropeira e a consequente expansão das fazendas de gado sobre os Campos Gerais atingiu diretamente os territórios, tradicionalmente ocupados pelos caigangues. Aí, viu, entre os tropeiros, né, pessoal? A gente às vezes só lembra do tropeiro falando bem, mas infelizmente teve esse confronto com os tropeiros. E outra coisa, os tropeiros também usaram muito o caminho dos caigangues ali. A trilha que os caigangues tinham, os tropeiros também usavam. Além das aldeias, extensas áreas onde estabeleciam acampamentos, utilizando na expedições de caça, pesca e coleta. Então, os caigangues é um povo mais rústico, vamos dizer assim. Então, ele vai, né? Ele fica na sua aldeia, mas ele caça, ele pesca em outros lugares. Então, é esse acampamento que eles faziam aqui na nossa região. E temos os Xetá, que desde o início do século XIX, já existiam relatos sobre a presença de índios no centro-sul do Paraná, denominados Xetá. No passado, esses índios conheciam o milho e a cultura, um povo que vivia somente de caça e coleta. Os 6 remanescentes, só há 6 famílias Xetá, e essas 6 famílias estão distribuídas entre as reservas, porque infelizmente os Xetás não têm uma reserva só deles para colocar as suas famílias. Então, os 6 remanescentes Xetás e seus descendentes anseiam por reunirem-se novamente em uma terra só deles. Mas teve uma evolução até muito grande. Os índios conseguiram bastante direitos, eles têm os direitos através da Constituição de 1988. Então, os direitos dos indígenas. Nos últimos 30 anos, os povos indígenas brasileiros intensificaram sua participação na vida política, aumentando em consequência o reconhecimento geral dos seus direitos. Ao considerar os direitos indígenas como direitos originais, a Assembleia Constituinte aceita o princípio de que os indígenas eram os proprietários originais da terra e, portanto, que seus direitos antecedem todo o ato administrativo do governo. A Constituição estabeleceu que o Ministério Público Federal deve defender os direitos do indígena e, para isso, eles criaram a FUNAI, que está aí para defender o indígena. Agora, eu quero convidar vocês para nós fazermos uma peteca. Então, pessoal, a professora Cíntia, né, pediu alguns materiais para vocês, que eram os jornais, lápis de cor, tinta, barbante, né? Deixa a professora pegar aqui que esqueceu do barbante. E a tesoura. Então, agora nós vamos fazer essa peteca. Então, vocês vão precisar lá. Peguem lá, nós vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos fazer uma bola. É bom que desestressa. Então, aí, vamos fazer uma bolinha de jornal. Não é para jogar em ninguém. Faz uma bolinha. Pode pegar mais uma folha, aí vai depender do tamanho que vocês querem a peteca de vocês. Façam lá, façam uma bolinha, vão amassando. É gostoso, vai desestressando. Aí, a professora vai fazer desse tamanho. Agora é com vocês o tamanho que vocês quiserem. Então, vocês, o jornal, né? A professora está trabalhando com o jornal. Vocês podem estar com uma folha de papel de presente. Vocês vão pegar o jornal, ele é em forma de caderno, né? Coloca a bolinha bem no meio e vão cobrir. Olha que fácil.
Pode dar uma arrumadinha aqui para ficar bem legal, né? Arruma ela. Pega um pedacinho de barbante e pode pedir para a mãe, para o pai ajudar. Enrola uma vez para que fique bem firme, porque senão na hora de vocês baterem essa peteca não vai ficar legal. Faz um nozinho bem apertadinho. Está pronta a peteca aí, pessoal. Se vocês quiserem, a professora aqui pintou, né? Podem usar a tinta ou lápis de cor, como vocês acharem melhor, para enfeitar essa peteca de vocês. Então, façam esse brinquedo, tirem foto, mandem aqui para a televisão para nós vermos vocês brincando com a peteca. Legal, né? Bem legal e facilzinho. Agora, vamos ver aqui o que nós aprendemos durante essa aula. Então, nós fizemos um quiz sobre o indígena, falamos sobre a cultura indígena, desde os objetos que a professora trouxe, os direitos, o indígena no passado e atualmente, o indígena no Paraná e fizemos a confecção da peteca. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado, que tenha sido uma aula diferente, né? Não esqueçam de fazer as tarefas que estão no site da Prefeitura. Até uma próxima aula. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Deixa eu dar um oi especial para os alunos do 4º e do 5º ano da Rede Municipal de Ensino e, claro, para os meus alunos do 5º ano lá da Escola Zair. Também um abraço especial para todas as professoras do grupo de pesquisa de aula que estão pesquisando as aulas de Ciência da Natureza e, claro, também um abraço muito especial para todos os professores e professoras da nossa Rede Municipal de Educação. Como a nossa aula de Ciência e Natureza, nós vamos lembrar dos 3 conceitos básicos de ciência. Primeiro, conhecimento, experiência e investigação. E na outra aula, vocês adquiriram muitos conhecimentos. Dentre esses conhecimentos, nós vamos retomar a aula anterior. Lembra da segunda aula da professora Thaís? Então, vocês aí do 4º e do 5º ano vão me ajudar a lembrar. A segunda aula da professora Thaís, vocês estudaram o quê? Muito bem, 5º ano, as camadas da Terra. A primeira que nós vamos relembrar é a hidrosfera. E essa pergunta da hidrosfera vai para o 5º ano. Então, hidrosfera é o quê? Qual que é a resposta? É a parte onde se encontram os oceanos e mares. E agora, 4º ano, é com vocês. Biosfera. Qual que é a camada da biosfera? A vida na Terra é representada pelos seres humanos, animais e vegetais. Agora, 5º ano, litosfera. O que será que é litosfera? Vamos lá? Parte sólida da Terra, também chamada de crosta terrestre. Agora ficou fácil, então agora é para o 4º e 5º ano. Manto e núcleo. É a parte mais interna da Terra, formada por materiais rochosos. Que bom que vocês aí estão anotando cada passo dessa aula. Isso é sinal que quando vocês me ajudam a relembrar, é porque vocês estão fazendo todas as anotações direitinho. E agora vamos continuar anotando. Na primeira aula da semana passada, vocês tiveram 2 professoras. A professora Fernanda, que viajou pelo universo, e a professora Thaís, que também viajou pelo universo e complementou a aula da professora Fernanda com atividades aqui no programa. Então, para lembrar essa viagem do universo, vou precisar também da ajuda de vocês. Para a gente pensar como que é o universo, nós temos que pensar que ele começou onde? Aqui. Isso a gente não tem como localizar onde foi a explosão do Big Bang. Então, ele começou aqui. Então, nós vamos agora ter o nosso endereço cósmico. Bem, vamos aqui? Então, nosso endereço cósmico começa no universo. Depois do universo, nós vamos ter o quê? A nossa galáxia, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem qual tipo de aspecto? Um aspecto espiral, uma cor assim mais embranquiçada, que lembra o caminho do leite. Nesse aspecto espiral da Via Láctea são braços, né? Ela tem vários braços e dentro desses braços, um deles está o Sistema Solar.
Então nós já estamos localizando o nosso endereço cósmico, o nosso sistema solar, que fica em um desses braços. O nosso Sol, ele também vai fazer um movimento em torno da galáxia. Esse movimento galáctico, ele dura, em média, aproximadamente 230 anos. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela também tem um sistema solar. Nesse sistema solar, nós temos alguns planetas. Desses planetas, nós vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São 8 planetas do sistema solar que eles giram em torno do Sol. O Sol que é a nossa estrela e ela tem luz própria. Agora, até o ano 2006, nós tínhamos 9 planetas no sistema solar. Aqui nesse planetário, que algumas escolas têm, vai aparecer esse planeta, que é Plutão. Aqui também tem indicativo que em 2006 ele deixou de ser planeta. Ele passou a ser o quê? Um planeta anão. Como que aconteceu isso? Isso aconteceu porque a União Astronômica Internacional, com seus estudos no universo, acabou percebendo que Plutão estava o quê? Estava em sua órbita junto com asteroides. É um cinturão de asteroides conhecido como Kuiper. Esse cinturão de asteroides fez com que os cientistas descobrissem que Plutão era um planeta anão. Então ele deixou nesse momento de fazer parte do nosso sistema solar. Agora, como em todas as aulas, muitos alunos me ajudam a relembrar um pouquinho mais essa aula. Vamos ver aqui nas imagens? Olha que legal! Eles fizeram as atividades propostas pela professora Thaís, confeccionando e colocando o quê? O sistema solar em um cabide. Nossa, amei essas imagens! Parabéns! E eles estão representando todos vocês aí da rede, mostrando que estão fazendo as atividades propostas aqui pelo programa e também pelos seus professores. Agora, como essa aula eu estou precisando lembrar dos objetivos, eu vou contar hoje com uma ajuda muito especial dos professores da musicalização. Então, qual é a música, professores da musicalização? Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista e lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa é nosso lindo balão azul. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista e lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou
sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar para casa em nosso lindo balão azul. E agora nós vamos para o nosso objetivo. Como vocês são quarto e quinto ano, nós teremos 2 objetivos. Então prestem bastante atenção nesses 2 objetivos. Primeiro, conhecer a ciência que estuda os astros, a astronomia e sua importância para o dia a dia. Segundo, relacionar os movimentos de rotação e translação como referência para a contagem do tempo. Nós temos 2 objetivos e para continuar essa aula nós precisamos de uma pergunta que norteie todos os nossos estudos. Então vamos lá? Qual que é a nossa pergunta de hoje? Qual a importância dos estudos da astronomia para o nosso cotidiano? Agora, pensem aí e eu quero que vocês me enviem as hipóteses. Vamos lá? Primeira hipótese que vem lá do quinto ano. Estuda os astros. Estou vendo que vocês estão anotando muitas coisas da aula. Segunda hipótese é sobre o espaço. Terceira, quarto ano, estuda os signos. Vamos lá. Quarta hipótese, vê o que tem no céu. Quinta hipótese, é no observatório. Então agora nós vamos iniciar o nosso estudo um pouquinho, mais para a gente aprimorar esse conhecimento e vamos tentar validar essa hipótese. Será que elas são corretas? Vamos lá? Então, para a gente lembrar um pouquinho, e validar as nossas hipóteses, nós temos que fazer uma diferença do que é astrologia e astronomia. É um questionamento muito comum entre as pessoas e às vezes confunde esses 2 nomes, essas 2 ciências. Então, agora, para esclarecer para vocês, qual que é a diferença da astrologia e da astronomia? A astrologia é um conhecimento baseado na relação existente entre as constelações do universo e os indivíduos. Ou seja, é a astrologia que vai estudar os signos do zodíaco, tá? Então, ela é a ciência mais voltada para mitologia, para o misticismo. Agora, a astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, etc. E é o que existe entre eles, ou seja, o universo. Para a gente se aprimorar um pouquinho mais, da onde que vem a palavra astronomia? Vamos lá? A astronomia é uma palavra que tem origem grega. Astro significa o quê? Astro. E nomos significa lei. Então, a astronomia é a lei dos astros. Para a gente estudar um pouquinho melhor a astronomia, nós vamos ter que voltar um pouquinho e estudar um pouco a história dos povos antigos. Então, antigamente, as pessoas olhavam para as estrelas, e associavam sempre a seres mitológicos, aos seus deuses. Então, o que eles acabaram fazendo? Eles acabavam observando, porque a astronomia, o céu, tanto de dia quanto de noite, afetava diretamente ou indiretamente também o seu cotidiano. Como assim, professora? Eles começaram a observar, por exemplo, o tempo da colheita, o tempo do plantio, o tempo das enchentes e o tempo também da alta e da baixa da maré.
Então eles começaram a observar. Com o passar do tempo, lá mais ou menos no ano de 560 a.C., Anaximandro começou a estudar um pouquinho além o universo. E os gregos já estavam estudando dessa forma. O que eles fizeram? Começaram a desenvolver alguns equipamentos, como está nessa imagem aqui. Esses equipamentos, eles começaram a desenvolver para fazer cálculos do universo, do céu, daquilo que eles observavam. E também começaram a preparar materiais para que eles pudessem estudar aqui da Terra. Então podem observar aqui eles estudando o universo, não é? Ali um telescópio. E esse telescópio, se vocês observarem bem, ele parece que tem uma medida. Por quê? Eles estavam calculando a medida também de distância, então, daqui da Terra. A partir desse momento, ele falou o seguinte: não, a astronomia não tem nada a ver com seres mitológicos, ela tem a ver com cálculo. Então ele começou a ampliar esse conhecimento e começou a colocar outras ciências juntos para estudar a astronomia. Dentre essas ciências nós temos biologia, nós temos geografia, nós temos física, química, matemática e agora, para a gente relembrar, a gente também estudou um pouquinho história. Então a astronomia, ela é uma multidisciplinar, ou seja, ela estuda múltiplas ciências. Agora nós vamos aqui pensar um pouquinho no universo e estudar cada elemento dos corpos celestes. Opa, não é um cometa, eu pensando que eu ia viajar na cauda do cometa. É um meteoro. E o que é um meteoro? Pensa ali, quinto e quarto ano. O que será que é um meteoro? Muito bem, o meteoro é uma rocha espacial. Professora, está pegando fogo. Sim, o meteoro aqui, a imagem, ele está pegando fogo e tem o quê? Vários fragmentos desse meteoro. E como que isso acontece? Essa rocha espacial, às vezes ela vem do espaço e ela entra na nossa atmosfera. Vocês lembram da aula da professora Cris que vocês estudaram as camadas da atmosfera? Então, em uma dessas camadas, a mesosfera, o meteoro entra em atrito com os gases que estão na mesosfera. E ali ele acaba pegando fogo, né? Então não é que assim, aquele atrito, ele vai dar uma esquentadinha ali e ele vai se desfazendo. Às vezes nós conseguimos observar o meteoro aqui da Terra. Como que nós observamos o meteoro aqui da Terra? Eu fiz muito disso, observei muitos meteoros e nem sabia que era um meteoro. Quando eu falava assim, olha lá uma estrela cadente, faça um pedido rápido. Sim, o meteoro que às vezes entra na camada da atmosfera e a gente consegue observar, ele se torna um meteorito. E a gente fala que é uma estrela cadente e faz um pedido não para a estrela, mas sim para o meteoro. Continuando a nossa aula, nós também vamos estudar o que? Os asteroides. Aqui, o que são os asteroides? Os asteroides são também rochas espaciais que estão em órbita em torno de um planeta. Agora aqui nós vamos retomar o nosso planetário, tá? Aqui os asteroides, quando eles circulam em órbita em torno do planeta, eles vão estar circulando entre alguns planetas que são Marte e Júpiter, entre esses dois planetas do sistema solar, tá? O que acontece quando eles circulam por ali? Por que eles ficam circulando entre a órbita desses planetas? Acontece que Júpiter, que é esse planeta aqui, ele tem uma força gravitacional que funciona como se fosse um escudo. E esse escudo faz com que os asteroides circulem junto entre a órbita dele e a órbita de Marte. Como os asteroides estão circulando, existem alguns momentos que Júpiter acaba empurrando ele para outros locais e até em direção à Terra. Opa, como assim? Está empurrando? Acontece o seguinte, quando nós estamos, por exemplo, jogando bolinha de gude e fazemos aquele círculo lá da bolinha de gude, o que acontece? Nós pegamos as bolinhas e jogamos todas ali naquele círculo. Algumas delas caem sobre aquele círculo e ficam ali. Outras entram em atrito. E o que acontece? Uma vai mais longe, não fica todas ali no mesmo lugar. E é isso que acaba empurrando, por causa que elas acabam colidindo uma com a outra. Nesse cinturão de asteroides que nós vamos ter aqui, entre Marte e Júpiter, né? Ele é
é chamado de troianos. Então eles são os troianos. E entre esses troianos nós também temos um planeta anão, que é conhecido como Ceres. Então ali também tem o planeta anão circulando junto com os asteroides, como a gente lembrou ali, né, falando com Plutão. Agora, continuando a nossa aula, nós também, agora sim vou pegar uma carona na cauda de um cometa. Sim, olha que lindo, ele é todo iluminado. Opa, ele não é todo iluminado não. O cometa, ele não tem luz própria. O que acontece para ele ser assim, parece iluminado? Ele vai refletir a luz do Sol. O cometa, ele é composto por gases congelados e poeira cósmica. Ele não segue a órbita do sistema solar, ele está fora dessa órbita. Então, quando ele às vezes aparece próximo à nossa estrela, o Sol, ele acaba ocasionando um derretimento dessa estrela. E quando acontece esse derretimento, ele acaba sendo iluminado. Então, ele vai formar uma espécie, quando ele vai derretendo, ele vai formar uma espécie de cauda ou coma. Nessa cauda ou coma, o que vai ocorrer? Assim, a gente observando da Terra vai representar que ele está sendo iluminado, ou seja, ele vai estar iluminando, né? Então ele vai aparecer assim com uma luz, tá bom? Desses cometas que a gente vai ver, um deles é muito conhecido, que é o cometa Halley. Quando eu era criança, em 1986, muitos observaram o cometa Halley. Eu estava dormindo em casa, não observei ele não, tá? E outra coisa, nem sempre a gente pode observar ele da nossa casa. Existem locais específicos do nosso planeta que nós conseguimos visualizar o que está acontecendo no universo. O cometa Halley, ele passa pelo sistema solar, vem fazer uma visita perto da gente, em 76, aproximadamente 76 a 76 anos, tá? Então, daqui uns anos, ele novamente vai se aproximar do nosso sistema solar. Continuando a nossa aula, nós agora vamos falar sobre constelações. Então, o que são as constelações? As constelações são, vamos lá, quinto ano, são agrupamentos de estrelas. Quase. Elas são, na verdade, esferas celestes. Essa nomenclatura de esferas, essa explicação de esferas celestes, ela veio a partir do momento que a União Astronômica Internacional começou a perceber que as constelações elas não estão próximas uma à outra. Então, ela não é um agrupamento, elas estão distantes. E algumas estrelas que estão mais distantes podem ter mais brilho do que as que estão próximas a nós. Então, a partir dos estudos, eles começaram a observar isso. E eles acabaram classificando em 88 constelações. Então, a nossa Via Láctea teve classificada 88 constelações. Recentemente, a União Astronômica Internacional também considerou as constelações observadas por outros povos. Então, muitas constelações que nós denominamos com um certo nome, os povos, por exemplo, os povos indígenas, eles denominam com outro nome. E nesse caso deles, eles associam com animais que estão na vivência deles, tá? Para isso, vocês têm que pesquisar sempre em quê? Em fontes confiáveis. Agora, para nós conhecermos as constelações, nós vamos observar uma que a professora Thaís falou, que está nos nossos símbolos nacionais. Vamos lá, quarto e quinto ano, o que são símbolos nacionais? Muito bem, os símbolos nacionais estão na nossa bandeira. Isso, e é a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela fica onde? No hemisfério sul. Mas como que eu vou entender o hemisfério sul? Simples assim, tá? O hemisfério sul, aqui ó, no meio, né, aqui ó, no meinho aqui do planeta, existe uma linha imaginária, tá? Uma linha imaginária que ela é traçada dividindo entre hemisfério norte e hemisfério sul. Para a gente observar a constelação do Cruzeiro do Sul, nós vamos ter que estar aonde? No hemisfério sul ou um pouquinho acima dessa linha do Equador, tá? E a constelação do Cruzeiro do Sul, antigamente, ela servia como se fosse um GPS dos grandes navegadores. Na época não tinha GPS não. Então ela servia como
um sistema de navegação, tá? Para mim localizar aonde fica o hemisfério sul. Nós temos que lembrar que para estudar as constelações, a gente tem que observar muitas vezes o céu e traçar a linha imaginária, tá? Ela tem uma linha imaginária. Nessa linha imaginária que nós iremos traçar, nós vamos imaginar as constelações. E como o universo inteiro está em movimento, muitas vezes a constelação do Cruzeiro do Sul, ela tem horário certo para ser observada no céu. Não só ela, mas como as outras constelações. Então, horário e local certo. Essa a professora já disse. Abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, ou um pouquinho acima. Então, não é no hemisfério norte inteiro, não se observa o Cruzeiro do Sul. Continuando a nossa aula, nós temos outras constelações. São 88, nós vamos só mostrar algumas, tá? Se acalmem. Então, aqui nós temos a constelação de Escorpião. Essa também é observada no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Próxima constelação, a de Órion. Vocês estudaram essa constelação com a professora Thaís. E ela tem um diferencial, não é? Que é o quê? O asterismo aqui, ó. O asterismo que nós aqui no Brasil conhecemos como as Três Marias, tá? A próxima constelação que nós temos é a constelação de Pégasus. Ela não é observada aqui do hemisfério sul, e sim no hemisfério norte, dependendo do quê? Do local e da época do ano. Então não é toda época do ano que a gente vai observar uma constelação, tá? Depende muito do movimento que a Terra está fazendo, do eixo de inclinação da Terra. Então, essa constelação de Pégaso, ela é muito interessante porque Pégaso, o que significa a palavra Pégasus, né? Primeiro a gente tem que começar por aqui, né? Pégaso significa cavalo alado, ou seja, um cavalo que tem asas, isso da mitologia grega. Essa constelação de Pégaso, aqui é o corpo, né, desse cavalo, e a gente vai contar as estrelas. 1, 2, 3. Chegou nessa estrela, para um pouquinho, agora nós vamos fazer o desenho da asa. 4, 5. Olha aqui, parece que tem tipo uma circunferência, parece um disco voador. Não é disco voador, não é. Sabe o que é aqui, que a gente pode observar pela constelação de Pégaso? Aqui é, na verdade, uma outra galáxia, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Ou seja, e nós conseguimos observar ela em épocas do ano a olho nu. Então, assim, ela vai representar ali e ela é muito maior do que a nossa galáxia. Continuando a nossa aula, nós vamos lembrar também das estrelas, como elas são lindas e maravilhosas, que elas possuem luz própria. Nós temos as nebulosas. O que será que são as nebulosas? As nebulosas são os berçários de estrela. É ali que as estrelas nascem, morrem e se transformam. Por isso que ela tem o quê? Essa aparência de nuvem. Como que acontece tudo isso, professora? Por que ela é um berçário de estrela? Então, muitas vezes quando a estrela ela chega no seu esplendor máximo, ela vai acabar morrendo. Mas ela não vai morrer assim, ela vai espalhar o quê? A poeira cósmica das estrelas e formar a nebulosa. Quando ela vai formar a nebulosa com essa poeira cósmica, o que vai acontecer? Ela vai entrar em atrito com outros materiais do universo, gases, rochas, e vai formar o quê? Uma nova estrela. No nosso caso, o nosso Sol foi formado a partir da explosão de uma outra estrela. Ou seja, o nosso Sol é uma estrela que passou por um processo de transformação. É uma estrela que nós podemos falar que ele surgiu da transformação de uma outra estrela. Por isso que uma nebulosa, ela é a formação de várias estrelas. Mas, nossa, que legal e que interessante a nossa aula sobre as estrelas, as constelações. Para isso, nós iremos agora fazer a nossa experiência, porque eu quero ter minha própria constelação, vocês não? Então, nós vamos fazer um projetor de constelação. Para isso, anotem aí os materiais que vocês vão precisar, né? Vocês vão precisar de rolinhos de papel higiênico, tinta escura, papel com desenho das constelações, cola, tesoura, palito, esponja firme e lanterna. Então, esses são os materiais, tá bom? Vamos relembrar? Rolinho de papel higiênico, tinta escura, papel com desenho das constelações, cola, tesoura,
palito, esponja firme e lanterna. Então esses são os materiais para nós fazermos o quê? O nosso projetor de constelações. E esse nosso projetor, como que ele vai ser construído? São materiais muito simples. Primeiro, a professora trouxe aqui um pedaço de papel escuro, tá? Do outro lado não, papel cartão. Mas se eu não tenho esse papel cartão em casa, professora, o que que eu posso trazer? Eu posso fazer? Pode fazer com um pedaço de qualquer papel que a gente tenha que seja um pouquinho mais durinho, tá? Aqui foi um papel que foi recortado de uma caixinha. Então vocês podem pegar esse pedaço de papel. Vocês vão pegar uma tampa. Eu aconselho que pegue uma tampa, que a medida dela, ou um copo, que a medida dela seja um pouquinho maior do que essa parte aqui do rolinho de papel higiênico, tá? Da parte aqui mais arredondadinha aqui do papel higiênico, que ele cabe colocando um sobre o outro. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, recortar um pedaço desse papel e vou colocar aqui. Aqui eu vou traçar ele, tá? A partir do momento que eu tracei, eu vou ter um círculo. Esse círculo, opa, virou. Esse círculo eu vou recortar. Então, na minha casa eu vou recortar, tá? Aqui a professora já não vai recortar, mas ela já trouxe em partes. Fiz o recorte aqui. E vou desenhar a minha constelação. Como que eu vou desenhar? Como nós falamos do Cruzeiro do Sul, eu vou desenhar o Cruzeiro do Sul. Então, aqui fiz uma cruz e mais uma estrela. E vou colocar os pontinhos aonde está. Tá bom? Agora, nós vamos vir aqui para outra fase dele. Nós vamos colocar sobre uma esponja. Sobre essa esponja, vocês vão fazer os furos do Cruzeiro do Sul. Por que uma esponja? Porque aqui fica mais fácil para a gente furar. Se eu não tiver a esponja, eu posso pegar também um pratinho de isopor. Então, eu vou furar aqui, ó, furei aqui, aonde eu coloquei os pontinhos, tá? Aqui a professora só colocou para poder saber bem certinho como que eu vou fazer esses furos aqui. E fiz um menorzinho ali. Após o momento que eu furei todos eles, né, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colar essa constelação aqui no rolinho de papel higiênico. Por que que eu vou colar ele de uma forma maior? Então, eu vou passar cola aqui, tá? Vou passar cola e vou colar a constelação que eu fiz. Vou deixar secando, porque ele não seca de um momento para o outro. E aqui, ó, ele vai secar e ele vai ficar desse jeitinho. Um pouquinho, né, maior, porque depois eu vou pegar a tesoura e vou ficar fazendo os arremates. Posso enfeitar da maneira que eu queira, né? Ou assim, nesse caso, a professora tinha pedaços que sobrou de outros materiais que eu estava fazendo em casa, que é o EVA com glitter. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês, pode usar o giz de cera, pode fazer recorte também, tá? E agora, vou deixar secar, enfeitei e vou fazer o projetor de constelação. Claro que à noite, quando eu vou fazer esse projetor de constelação, ele é muito melhor, né? Porque eu vou conseguir observar bem ele na parede. Mas agora, como nós estamos no estúdio, ele não vai projetar por causa das luzes do estúdio, né? Com o efeito que nós desejamos. Então, vocês prestem bastante atenção para explicar na casa de vocês. Aqui, a professora vai colocar ele para projetar a luz dele aqui, ó, no papel. Papel branco ele vai projetar bem pequenininho, tá? Bem pequenininho ele vai projetar. Vocês têm uma outra forma também de enxergar aqui pelo estúdio, ou para ver por causa da luz, né? Que ela agora não está escuro. Então, vocês têm uma outra forma, que é utilizando a câmera do celular, tá? Como se você fosse tirar uma foto de alguém. Então, como vocês vão usar a câmera do celular, vocês vão projetar ele dessa maneira aqui. Aqui, ó. Vocês estão observando a constelação? Isso. Aqui nós fizemos uma das constelações e nós estamos projetando ele aqui no celular, na câmera do celular. Viu que legal? Ó, e de repente, como a gente vai movendo, parece que as luzes também estão brilhando, tá? Faça essa experiência em casa, faça o seu projetor de constelação, mostre e explique para quem estiver em casa que não assistiu essa aula. Testem, vocês vão ver como que vai ficar lindo vocês projetando as constelações no quarto ou em qualquer parte da casa de vocês. Continuando a nossa aula,
Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Nossa, nós cantamos novamente um pedaço dessa música, porque nós somos inteligentes e cada vez nós aprimoramos mais o nosso conhecimento. Para isso, nós vamos ter que aprender o seguinte: a astronomia também estuda o quê? Vamos lá? Para que será que a astronomia estuda mais? Ela estuda também o movimento de rotação e translação do nosso planeta Terra. Então, vamos começar pelo movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é um movimento que a Terra vai fazer em torno do seu próprio eixo. Então, ela vai girar aqui e vai fazer um movimento em torno do seu próprio eixo, tá? Dependendo da direção que a Terra está, por exemplo, aqui, ó, ela está fazendo ali, ó, observem no próprio eixo dela, o movimento aqui que ela está fazendo dentro do próprio eixo, tá? Esse é o movimento aqui, ó, ela vai girando, aos pouquinhos ela está girando. Então, esse é o movimento aqui, ó, no eixo da Terra. Então, ela mesma. Esse movimento aqui do próprio eixo dela, que ela vai girando, é um movimento de rotação. Esse movimento, ele é responsável pelo dia e pela noite. Vamos lembrar um pouquinho. O dia tem 24 horas, não é? Então, aonde o Sol ilumina a Terra, né, os raios solares estão em direção da Terra, é dia. Do outro lado da Terra é noite. E o Sol, ele vai iluminar também a Lua. Então, quando ele vai iluminar a Lua vai refletir, porque ela serve como um refletor, um espelho dos raios solares em direção à Terra. Então, aqui, ó, o Sol ilumina a Terra, aonde vai ficar só o Sol iluminando, é dia. Do outro lado, né, que não vai refletir a luz do Sol, é noite. Então, esse é o movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Então, nós teremos também o outro movimento que a Terra vai fazer, um movimento de translação. Esse movimento de translação é um movimento em que a Terra vai fazer em torno da nossa estrela, que é o Sol, a nossa estrela maior. Esse movimento de translação, ele vai durar 365 dias no ano e 6 horas. E nós vamos ter o que? As estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. Então, e como que isso tudo acontece, professora, nessas estações do ano? Ela acontece da seguinte maneira. Vamos pegar agora aqui o globo, tá? As estações do ano, a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo e fazendo um movimento de translação. A lanterna do celular agora vai ser o nosso Sol, tá? Ele não tá clareando muito, né? Porque a luz precisava ser um pouquinho mais forte, mas dá pra gente compreender bem. Então, nesse movimento, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Esse giro da Terra de rotação no seu próprio eixo dura 24 horas. E, ao mesmo tempo, ela está girando em torno do seu Sol, né, da nossa estrela. Quando ela vai girando, nós temos aqui o Sol jogando os raios solares, né, em uma região do hemisfério. Lembra da linha do Equador, que divide, é uma linha imaginária que divide entre hemisfério norte e hemisfério sul? Sim, ele vai girando, né, e em alguns momentos a Terra vai ficar inclinada em uma posição. Quando a Terra fica inclinada, por exemplo, nessa posição, nós vamos ter o quê? O verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então, aqui nós temos o inverno e aqui nós temos o verão. Quando a Terra vai girando, ela vai chegar um momento que ela vai estar equilibrada, né? Então, a luz solar vai bater nos dois hemisférios os raios solares dos dois hemisférios de uma forma igualitária, né? Então, vai ser o quê? Vai ser outono e primavera. Daí, de repente, né, vai girando um pouquinho e vai inverter também as estações do ano, não é? Inverteu, por exemplo, aqui, os raios solares vai pegar um pouquinho mais também no hemisfério sul e menos no hemisfério norte, e vai ser o quê? Verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Esses nomes desses movimentos, né, que é, ora vai ser primavera e outono, ora vai ser verão e inverno, tem dois nomes: solstício e equinócio. O solstício aconteceu agora, dia 20 de junho. Ele fez o quê? No hemisfério norte, a Terra estava um pouquinho mais inclinada para o Sol. Então, o que aconteceu?
vem mais raios solares no hemisfério norte. E aqui no hemisfério sul, que é onde fica o Brasil, veio menos raios solares. Então aqui é inverno e lá é verão. Ele vai girando e ele vai equilibrando. Quando ele equilibra, ele vai se tornar o quê? Primavera e outono, né? Porque vai ter tantas horas no hemisfério norte e a mesma quantidade de horas vai ter no hemisfério sul. Então, o dia e a noite vão ter 12 e 12 horas. Vai ser o quê? Primavera e outono e vai ser o equinócio. A Terra vai girando e também vai ter um outro momento que vai ter o solstício, que vai ser lá no mês de dezembro. Que aqui no nosso Brasil vai ser o quê? Verão. E no hemisfério norte vai ser inverno. Então, esse movimento de translação, ele vai indicar o quê? As estações do ano, tá? E ele acontece 2 vezes ao ano. Continuando a nossa aula, nós temos que retomar o quê? A nossa pergunta. Lembra que a pergunta norteou toda a nossa aula? Então, qual a importância dos estudos da astronomia para o nosso cotidiano? Vocês acompanharam a aula, fizeram as anotações e agora vamos tentar validar ou não as nossas hipóteses. Vamos lá? Estuda os astros. Sim, estuda os astros, os corpos celestes. Perfeito. É sobre o espaço? Sim, o espaço é sobre o universo, né? Tudo que ele tem de grandioso. Estuda os signos? Não, não. Muito bem, 4º ano. Quem estuda os signos é a astrologia, não é a astronomia. Continuando, vê o que tem no céu. Vê o que tem no céu? Um pouquinho mais além. Observa-se o que tem no céu. E o próximo é no observatório. Sim, pode ser observatório, sim. Tem os observatórios especiais, né? Que muitos cientistas estudam o universo aqui da Terra. Então, pode ser feito também no observatório. Vocês estão anotando e cada vez mais ampliando esse conhecimento. Eu estou gostando de ver. Continuando, então, tudo que a gente estudou, nós vamos concluir que a astronomia é o estudo que nos permite conhecer o universo e a influência dele sobre a Terra, não é? Então, todo o universo, ele tem a sua influência sobre a Terra. Continuando a nossa aula, nós atingimos o nosso objetivo? Conhecer a ciência que estuda os astros, a astronomia e sua importância para o dia a dia? Sim! Nós conhecemos um pouquinho mais a astronomia e vimos a influência que tem os astros sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Segundo, relacionar os movimentos de rotação e translação como referência para a contagem de tempo? Sim, nós percebemos que o movimento de rotação conta as 24 horas do dia, hora dia, hora noite, e o movimento de translação conta os dias do ano e também as estações do ano. Olha, nós atingimos o nosso objetivo dessa aula. Estou gostando de ver. Mas, como toda aula, nós temos uma tarefa. Além das atividades que vocês estão tendo, que as professoras estão enviando, vocês vão ter uma tarefa para a aula de amanhã, que é separar uma caixa de sapato encapada, tesoura, cola, bolinha, pode ser bolinha de papel ou qualquer outra bolinha que vocês tenham em casa, clipe, né? Ou então um barbante, que vocês também podem separar, e lanterna do celular, ou a lanterna que vocês têm em casa. Separe esses materiais que a professora vai dar as dicas da experiência amanhã. E agora, para encerrar a nossa aula, né, que eu espero que vocês tenham anotado tudo, aproveitado bem a aula da ampliação dos nossos estudos do universo, eu vou terminar essa aula com um abraço imenso no coração de vocês. E o quê? Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita, brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar para casa em nosso lindo balão azul. Gostaram dessa aula? Até a próxima, que vai ser amanhã. Beijo no coração. Fui! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Olá, pessoal! Animados para a aula de hoje? Eu estou animadíssima, porque hoje nós vamos ter o maior festerê aqui.
Você já deve estar imaginando, né? Olha a minha roupa, vim vestida a caráter hoje, florzinha, xadrez. O que lembra isso, hein? O nosso festerê tão esperado durante todos os anos, que são as festas juninas. E hoje a gente vai saber um pouquinho da onde surgiu essa festa milenar, que vocês não imaginam que é comemorada há muitos e muitos e muitos anos. Vamos lá? Essa festa é uma festa greco-romana, quer dizer, ela acontecia lá na Grécia e em Roma, há muitos e muitos mil anos atrás, quando se comemorava o início da colheita. Isso mesmo, as pessoas plantavam e para ter uma boa colheita, elas agradeciam através da festa e homenageando a deusa Juno. Por isso a festa se chamava junônica. Então ela não era uma festa religiosa, era uma festa para comemorar uma boa colheita, certo? Olha aí a imagem da deusa Juno, né? Muito antiga essa imagem também. Essa festa então teria vindo mais tarde. Lá na Europa acontecia essa festa da colheita sempre no mês de junho, porque em junho na Europa é o final do inverno e comecinho do verão. Por isso que as pessoas faziam essa festa, que era a festa da colheita. Também pensando numa boa colheita e no próximo plantio. Então não era uma festa religiosa, certo? Depois, mais tarde, chegando no Brasil, mais ou menos lá pelos anos de 1603, né? Não é uma data correta, assim, é uma data aproximada. Os portugueses, juntamente com a colonização do Brasil, trouxeram essa festa. Aí sim, a Igreja Católica, com os jesuítas aqui, acabaram incorporando como sendo uma data festiva dos santos da Igreja Católica. Mas isso foi mudado depois, porque ela continuava sendo a festa da colheita, certo? Nesse período, essa festa não era uma festa dos caipiras, não. Era uma festa organizada pela corte do rei, do imperador. Então só iam assim as pessoas mais estimadas eram convidadas para essa festa. E os vestidos das mulheres eram incríveis, extremamente extravagantes. Cheia de babados, de enfeites, todo rodado. E a dança era a quadrilha francesa. Não existia uma dança brasileira. Existia uma dança que foi importada lá da França e que era dançada aqui, que era a dança da quadrilha francesa. Olha lá a roupa que as mulheres vestiam. Essa é uma caricatura, um desenho, né? Mas dá pra gente perceber como elas tinham esses vestidos bem rodados, né? As mangas bufantes e os homens também com aquelas casacas maravilhosas, todos muito bem vestidos. Aí passando para o nosso vestuário, olha só que coisa mais linda. Foi mudando com o tempo, né? Aqui no Brasil, conforme os caipiras, os escravos, as pessoas das plantações foram participando das festas juninas, foram comemorando também a festa da colheita, eles também iam arrumando as suas roupas de acordo com o que eles tinham. Então o que acontecia? Eles não tinham roupa chique para poder ir para a festa. Usava roupa batalha mesmo, a roupa que eles iam lá para a roça, então remendada, os homens tinham aquelas camisas mais quentinhas, outras eram xadrez ou só lisas, mas sempre tudo muito remendado. E aos poucos, no vestido das mulheres, foi se usando um tecido muito comum aqui no Brasil, que é a chita. A chitinha estampada, ó, eu não trouxe uma para vocês verem, mas trouxe aqui o meu caderno, ó, que está encapadinho com uma chita. Olha que coisa mais linda. Então, os vestidos das moças eram de chita. Essa aqui está com fundo preto, mas existem umas muito mais coloridas. Então, as roupas também foram sendo adaptadas conforme o vestuário do que tinha aqui no Brasil. E aí vem aquilo que é tão esperado pela gente na festa junina. Vai dizer que não. As comilanças, aquelas guloseimas deliciosas. Mas vocês sabem por que existe uma comida típica junina? Porque nós temos um pouquinho da comida dos brancos, um pouquinho da comida dos negros, um pouquinho da comida dos indígenas e tudo vira uma miscigenação de comidas deliciosas. O milho verde, o bolo de fubá, a paçoquinha de amendoim,
o doce de abóbora e todos relacionados com o que foi colhido, o que foi plantado e colhido. Então, a pipoca, o fubá para fazer o bolo, certo? Então, são as comidas típicas que tiveram influência de todas as etnias que estavam no Brasil. Aí nós vamos falar um pouquinho do que nos interessa muito aqui, que é o ritmo musical dançado em todas as festas juninas do Brasil. Você tem ideia de qual seja? Isso aí, o forró! Nós já mostramos aqui algumas aulas atrás, quando nós trabalhamos os ritmos, nós vimos o ritmo do forró também, que a professora Eveli dançou com o espelho, vocês devem lembrar aí. E o ritmo do forró também é uma palavra que foi transformada, porque no começo, os estudiosos, os historiadores, dizem que vem da palavra forrobodó, que forrobodó nada mais era do que um arrasta-pé no salão, né? Quando as pessoas dançam e arrastam os pés, e acabou sendo reduzido para a palavra forró. E aí no forró nós temos alguns instrumentos musicais bem conhecidos de vocês. Olha lá, o triângulo, a zabumba, que é aquele tambor até que a gente tocou aqui várias vezes, né, improvisado, e a sanfona. Então esses 3 instrumentos são os mais importantes na dança do forró, na música do forró. Porém, a gente vai sempre sofrendo adaptações, acabou entrando uma guitarra, acabou entrando um teclado, e assim a música também vai se modificando, certo? Mas também uma coisa muito importante para ser dito aqui é sobre aquela pessoa que vocês estão vendo ali, ó, Luiz Gonzaga. Quem já ouviu falar do Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga, ele é chamado hoje como o rei do baião e foi o primeiro que introduziu as músicas do forró, usando principalmente o seu acordeon, né? Então, uma música bem conhecida, talvez vocês não ligaram o nome, Luiz Gonzaga, acho que nunca ouvi falar. Mas se eu pedir para vocês escutarem a música Asa Branca, vocês devem conhecer, não é mesmo? Então vamos escutar essa música tão conhecida no nosso Brasil, de tantos anos, Asa Branca, por Luiz Gonzaga. E será interpretado pelos professores aqui do Vem Aprender. Quando olhei a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Muito bem. A música, com o passar do tempo, ela foi se diversificando, quer dizer, ela foi mudando, sofrendo alterações. Por quê? Porque a música, a festa junina não acontecia só no Nordeste. Conforme o povo foi descendo aqui para o Sul, para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, sempre foram sofrendo alterações nas músicas aí. E aqui no Sul, a festa junina, ela é comemorada de um jeito bem diferente, né? Uns comemoram uma festa religiosa, outros já comemoram somente a festa da colheita, mas o que importa é que a gente usa muito música, a música da nossa região, né? Se nós formos mais para o Sul, nós vamos ter as danças gauchescas, a dança das fitas, que é uma dança muito linda que os portugueses e os espanhóis trouxeram para nós, lá da Europa, e que deixa a festa, além de bonita, muito animada. Também temos os casais com roupa caipira, remendada, né? Antigamente as pessoas só tinham duas roupas, uma peça para trabalhar e uma peça para ir para a igreja, né? Uma única pecinha, por isso que a gente dizia, tá usando a roupa de domingo, porque era a melhor roupa que tinha. Mas para a festa junina, então, eles utilizavam as roupas da roça mesmo, afinal, era uma festa da colheita. Então usava as roupas remendadas, costuradas, e as meninas com os seus vestidos de chita, certo? Em relação às comidas típicas aqui do Sul, também é bom lembrar que não dá para ficar sem um churrasquinho lá na festa, não é mesmo? Então, tudo isso é adaptado para a festa junina da nossa região. E aí nós vamos ter agora, acho que eu vou deixar para o final, vamos encerrar a nossa aula no final com música. Enquanto isso, eu vou fazer um trabalho com vocês aqui, ó. Vejam só, eu já trouxe mais ou menos preparado aqui o meu material. Vocês vão poder usar ou giz de cera, ou lápis de cor, canetinha, o que vocês tiverem que dê para colorir, certo? Vão precisar de uma folha, tá? Se não tiver folha branca, usa algum outro papel que vocês têm em casa que dê para desenhar, certo? E aí vocês vão pegar essa folha e vão dobrar em 4 pedaços. Olha lá. Dobra mais um aqui. Certo? Abriu. E vocês vão cortar onde está vincado aqui, certo? Eu já trouxe aqui cortadinho. Querem ver? Para ficar tudo mais fácil, ó. Vocês já vão ver o que a gente vai fazer, ó. Inclusive, eu não usei folhas brancas, não. Eu costumo aproveitar tudo que eu tenho lá na minha casa, que não serve mais, ó. Um papel que atrás já tinha sido usado, ficou para rascunho, pois eu usei para fazer o meu trabalho, certo? Recortou as 4 partes, o que vocês vão fazer? Pega lá o papel, eu não trouxe minha tesoura, mas já trouxe cortadinho aqui, ó. Dá um picotadinho aqui, certo? Com a tesoura sem ponta. E aí o que nós vamos ter? Tchararam! Bandeirinhas! Ótimo! Vamos fazer bandeirinha para festa? Mas vai ter festa? Na escola não. Mas você pode fazer uma festa lá na sua casa, junto com quem você mora, com as pessoas da sua família. Como que você vai fazer essas bandeirinhas? Você pode escolher 2 cores. Duas cores complementares, uma primária e uma secundária, certo? E aí, olha o que você vai fazer. Vou pôr uma folha aqui para não sujar a mesa. Certo? Você pode pintar várias listas, ó.
de várias cores. Pinta uma de cada cor, uma verde, uma vermelha e vai pintando, tá? Bem pintadinha. A professora vai fazer rápido aqui, mas vocês fazem bem bonitinho lá, hein? Certo? Aí, pega uma canetinha preta ou um lápis de cor. Eu vou usar uma canetinha preta para aparecer melhor para vocês, tá? E aí, eu vou criar essa bandeirinha, uma estampa de um tecido xadrez. Isso mesmo, a roupa dos meninos, né? As meninas hoje também gostam de usar uma camisa xadrez para dançar, olha lá. E vai fazendo um quadriculado, vira um tecido xadrez, certo? Existem muitos artistas e designers que são contratados nas lojas de tecido só para fazer isso, certo? Então, esse aqui de xadrez. E aí você pode fazer com flores, imitando o tecido da chita. E eu já trouxe aqui umas bandeirinhas prontas, porque demora bastantinho tempo, tá? Não é fazer de qualquer jeito, não. Olha aqui que lindo. Eu fiz uma bandeirinha xadrez, uma com flores imitando a chita, outra xadrez, ó. Estão vendo os xadrez diferentes aqui? De duas maneiras, ó. Usei outras cores, bem fortes. E aqui, mais uma chita. E tá pronto, você pode fazer a sua festa junina em casa com o seu próprio trabalho, com a sua própria decoração. Pode pôr na porta da casa, pode pôr lá na porta do seu quarto para decorar, certo? E aí, encerramos a nossa aula com esse nosso trabalho, que vocês podem fazer em casa. Lá no site tem outra atividade para vocês fazerem, que vai falar sobre o baião e algumas coisas para vocês conversarem com os pais de vocês em casa sobre as festas juninas. E nós vamos encerrar ouvindo as tradicionais músicas das festas juninas. Cai-cai balão, pula fogueira iaiá, outras que vocês já conhecem. Então fiquem com essas deliciosas músicas e vamos pular a fogueira. Até mais! Cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. São João, acende a fogueira meu coração.
que a fogueira já queimou o meu amor. Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Ai, bota aqui, ai, bota ali o seu pezinho. O seu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o seu pezinho. O seu pezinho bem juntinho com o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Esta é a minha Joaninha. Eu sou Guinelli, estudo no 3º ano na Escola Loia Vrechac, sou aluno da professora Silvana. 8345. Pode jogar mais, filha. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia Mais. e até o próximo programa. Tchau! O que vocês estão fazendo?